Tô aqui mais uma vez pra gente bater um papo de mãe pra mãe, viu? Bom, hoje eu quero falar pra vocês, conversar com vocês sobre a maternidade e a carreira, né? Como que eu me tornei daquela executiva de sucesso, né? Aquela pessoa que trabalhava, que eu já comentei com vocês nos últimos vídeos, para aquela mãe, né, de sucesso também. E, bom, vou contar pra vocês um pouquinho de como que foi essa relação pra mim, como que eu me tornei, né, como que aquela pessoa se tornou essa pessoa, como eu falei do último vídeo, mãezona, mas como que eu me tornei essa mãe de sucesso, vamos dizer, e abrir mão de tudo aquilo que era a minha carreira, o meu sonho, como que a gente faz, né, porque eu acredito assim, muitas mães, muitas mulheres, elas têm sonho de ser mãe, sempre tiveram, sabe? Aquela coisa assim, que fala, nossa, eu quero ser mãe desde que eu nasci. E tem outras que não têm esse sonho, como eu já falei, que não era aquela coisa tão... Eu sabia que eu ia ter filhos, mas não era aquela coisa, tipo, latente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ia ter filhos. Então, mesmo aquela pessoa, mesmo você que talvez não seja mãe ainda e tá assistindo, aquela pessoa que ainda não tem aquele desejo, a gente sabe que esse é o natural. Lógico que vão ter pessoas que não têm filhos e tá tudo bem com isso, mas no caso daquela pessoa que quer ter filhos, né, que sabe, mesmo aquela que talvez não seja aquela super mãe desde o início e que sabe que ela vai querer ter filhos em algum momento, sempre fica aquela pergunta, e agora? Como que vai ficar minha carreira? Como que eu vou fazer depois dos filhos? E tem aquelas pessoas que já se acham muito resolvidas antes de ser mãe, já falam, não, beleza, eu já sei como é que vai ser, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou voltar a trabalhar. E aí tem vários estilos de mãe, depois vocês me contam qual é o seu estilo, onde que você se encaixa aqui, tá? Inclusive, né, já que você vai me deixar um comentário, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a esse vídeo chegar para outras mães também. Bom, mas vamos lá. Inclusive, se você não me conhece ainda, Silvia Medina Travel no Instagram todos os dias pra vocês, todos os dias, faça chuva, faça sol, a gente tá lá contando um pouquinho da nossa maternidade, da vida, do trabalho em casa com os filhos aqui na Austrália, né? Bom, gente, mas então, eu sempre fui uma pessoa super assim, tipo, foco na carreira, foco em crescimento e tal. E aí, quando veio os filhos, a gente entrou em um acordo aqui em casa, né? Quando veio meu primeiro filho, eu lembro o Cris, meu marido, falando pra mim, não, você precisa ficar em casa pelo menos o primeiro ano, porque aqui na Austrália, primeiro que a gente tem a licença maternidade por um ano, e segundo que a gente não tem ajuda de avós, de tios, aquela história toda que vocês já sabem também, tá? Mas o que que acontece? O que que a gente planejou? A gente achou que, né, seria melhor que eu ficasse um ano em casa, porque um bebê, gente, muito pequenininho, né, menor de um ano, você pega aquele bebezinho e fala, meu Deus, o que que eu faço agora? E aí a gente não queria deixar ele simplesmente numa escolinha aqui o dia inteiro, fora que a escola é muito cara, então você precisa, eu já falei isso várias vezes aqui também, você precisa fechar a conta de sair pra trabalhar e deixar o filho. E tem gente que volta simplesmente pelo fato de voltar mesmo, às vezes a conta não vai fechar mesmo. Mas aí você precisa ver com a sua família a dinâmica, a questão de rotina, como que vai funcionar, quem que vai buscar, como que vai fazer. Tem toda uma série de coisas que entra junto no pacote, né, que vem com o filho, mesmo aquela mãe que tá pronta pra voltar a ser a mãe que ela sempre foi, ela precisa administrar tudo isso junto com o pai, com a família. E aí a gente entendeu que por conta o trabalho do meu marido sempre estava indo muito bem, ele trabalha com TI, então assim, a carreira dele estava indo, não que a minha não estivesse, mas a gente conversou e entendeu que seria um bom momento para ele se dedicar ao máximo que ele pudesse, até porque a gente ainda estava dependendo do visto dele, tinha uma série de coisas no início. Só que aí, quando eu fiquei com o meu filho, no início eu falei, ok, vamos tentar, né? Quando eu fiquei com o meu filho, quando deu lá, tipo, os seus 6, 9 meses, eu falei, eu não vou aguentar, vou voltar, vou ter que voltar. Mas eu não sabia como administrar, porque eu fiquei no meio do muro. Eu não era que nem aquela mãe que, tipo assim, nossa, deixa os filhos com 4 meses que eu sei, tira o chapéu. Tem mãe que vai mesmo e não olha pra trás. E tem aquela mãe que fala, não, eu quero ficar com meu filho, eu não quero. Eu ficava ali, eu não sabia o que eu queria. Sabe quando você fica no meio e fala assim, gente, eu não sei o que eu quero. Eu deixava ele na escolinha, a gente colocou ele na escolinha com 11 meses, porque eu tava entrando em crise. E eu falava, meu Deus, eu ficava na porta da escola chorando. E aí eu comecei a perceber que eu não era uma mãe que se enquadrava em nenhum grupo, porque eu não tava feliz em casa com meu filho. Eu não tava feliz voltando pro trabalho, porque eu voltei a trabalhar 2 dias, e aí eu comecei a ver que tava, tipo, tudo uma bagunça mesmo, sabe? A minha cabeça, o meu sentimento. E eu sei que mesmo as mães mais experientes, aquelas que já estão acostumadas com criança, elas vão ter algum estágio que vai se acabar tendo
essa situação um pouco de dúvida aí de saber o que fazer. Porque muitas vezes, gente, não depende só de você querer falar, não, meu filho tá com 4 meses, já quero voltar a trabalhar. Muitas vezes não depende de você. Porque aqui, por exemplo, na Austrália, você pode ter 1 ano de licença maternidade. Mas aí, o que você faz quando a conta não bate, como eu falei, né? Quando você não pode voltar a trabalhar porque você não tem condições de manter a criança, tipo, na escola. Ou porque a dinâmica da tua casa não dá, porque não dá tempo de buscar. Aí você busca a criança, você sai do trabalho, sei lá, 5h30, 6 horas, 5 horas que seja. Aí você chega na escola que fecha às 6, correndo, desesperada, pega a criança, tem que chegar em casa fazer janta, porque ela tem que estar nas 7 na cama. Mesmo, vamos dizer que ela vai pra cama às 9, como é que você faz pra encaixar tudo aquilo? Aí você tem que lavar a roupa, arrumar a mochila do outro dia, e aí você tem que estar linda, maravilhosa no trabalho no outro dia. E eu comecei a ver e pensava assim, cara, como que a gente dá conta de tudo isso? Ou como a gente não dá conta, mas como que a gente sobrevive com tudo isso, né? E aí começou assim, teve estágios da minha vida que eu comecei a achar que já era o meu trabalho, que eu não tava mais me sentindo tão realizada dentro do meu trabalho. Mas eu ia levando, né? Até porque eu sabia que eu ia querer ter outro filho, falando dessa primeira licença maternidade que voltou, né? E aí eu voltei a trabalhar, recebi uma promoção no trabalho, continuei crescendo, porque, gente, eu sou dessas que, assim, eu sou muito determinada, né? Eu quero fazer, eu quero realizar, eu não quero estar no meu trabalho só por estar, eu quero estar ali e conquistar. Eu tinha, né? Tem o meu nome ali que eu quero continuar sendo aquela executiva, continuar entregando aquilo que eu sempre entreguei. E aí, quando deu um certo tempo, eu lutando comigo mesma, porque eu queria estar bem no trabalho, eu queria participar dos compromissos, eu queria bater meta, eu queria ser aquela pessoa ali junto com as minhas amigas que, sabe, iam depois, não só por causa do happy hour, mas a minha área tem muito evento, muita viagem, muita coisa que acontece em paralelo com o seu trabalho, né, trabalhando com vendas, e eu queria ser aquela pessoa que tava ali em cima, fazendo tudo que tinha que fazer, mas eu também queria ser uma mãe presente, eu comecei a me interessar mais pela maternidade e ver que, tipo assim, que eu precisava tentar encaixar as duas coisas junto. E aí, nesse meio tempo, eu engravidei de novo dentro do plano que a gente tinha, e eu falei, beleza, vou ter mais 1 ano pra passar, e eu tava naquela coisa assim, o que vai ser, né? Na minha segunda licença maternidade, eu comecei a ver assim, cara, como eu gostava, como eu tava gostando daquela vida, e como passava rápido, porque eu já vi o meu filhinho, o outro, o Samuel, de 3 aninhos, já super independente, indo mais dia na escola, eu um pouco mais tranquila, porque ele passou aí antes de eu sair da minha segunda licença maternidade. Espero que não fique confuso essas datas pra vocês, mas é assim, quando eu tava grávida, eu recebi uma promoção, porque eu entro pra valer no negócio, e aí ele começou a ir 4 dias na semana. Era super puxado, gente, essa rotina que eu falei pra vocês, de levantar de manhã, eu lembro dando café da manhã pra ele no carro, aí pensando se ele ia dormir, se ele ia comer. Ele tinha quase 3 aninhos, aí chegou nos 3 aninhos, tive o outro filho, aí eu falei, bom, pelo menos eu tenho agora 1 ano pra respirar. E aí, quando chegou perto da data de eu voltar, eu comecei a olhar aquele outro bebê e olhar toda aquela história se repetir de novo e falar, cara, eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender primeiro, porque esse bebezinho não vai voltar mais, porque daqui a pouco ele vai estar grande como esse outro aí, e eu não aproveitei. E aí começou a nascer a nova Silvia, né, que eu falo pra vocês. E eu falei assim, quer saber? Eu não vou voltar, eu vou estender, porque aqui você tem a opção de estender por 2 anos. Fui lá, estendi a minha licença maternidade por 2 anos. O que aconteceu? A empresa que eu trabalhava no Brasil, que é a empresa que eu mais amo na vida, me chamou, eu tava esperando há 8 anos essa vaga, me chamou pra voltar a trabalhar aqui na Austrália com eles. Eu falei, cara, eu não posso deixar de ir. E eles queriam que eu fosse tempo integral, 5 dias. Negociei ali com ele e tal, o Thomas tava com 11 meses. E fui, eu falei, não posso perder essa oportunidade. Mas fui, gente, com aquela coisa, aquele coração dividido de novo. Sabe aquela pessoa que vai pra uma coisa, quer ser melhor em outra e não consegue fazer nada? Fui pra lá, até teve viagem, dispensei uma viagem pra Bali, na Indonésia. Consegui otimizar uma viagem pra Melbourne, e isso trabalhando, assim, era 20 dias que eu tava trabalhando, e aí veio o Covid. Por isso até tem vídeo que eu falo aqui pra vocês, que o Covid meio que me ajudou, porque pensa numa pessoa que tava assim, tava feliz, jamais iria abrir mão daquele trabalho, que era o trabalho da executiva, que queria estar lá, tal, assim, que, cara, esperei tanto tempo, né? E o legal que foram eles que me procuraram, e ao mesmo tempo tava sofrendo de deixar aquele bebezinho ali. Então foi bom, tem até vídeo que eu falo que o Covid me ajudou a decidir, porque eu sempre estive aqui, no meio dessa confusão toda, eu sempre estive aqui fazendo conteúdo e tal, mas nunca teve uma constância como eu tô tendo agora, né? Nunca tinha parado pra, assim, criar um método, ajudar outras pessoas. Eu ajudava, assim, com dicas e tal. E aí, o que aconteceu nisso? Eu acabei voltando, trabalhei um tempo em casa, e como eu trabalho com viagens, chegou uma hora que não tinha mais o que trabalhar. E aí eu acabei ficando com os meus 2 filhos em casa. Foi muito legal, porque eu aproveitei o último ano do Samuel na escolinha, né, na preschool, em vez de ser na escola de verdade, que é que ele tá agora.
E o Thomas também, aproveitei mais um pouco dessa parte de bebê dele, que, gente, nunca mais vai voltar. Eu olho de novo o Samuel agora com 5 anos, na escola, fazendo tudo, né? Super independente e tal. E eu falo, cara, o Thomas, eu preciso pelo menos, né, ficar o máximo que eu posso. Porque eu sei que quando eu volto, gente, eu volto 2 dias, volto 3, quando eu vejo eu já tô com a cabeça, o corpo, a alma, tudo lá dentro do trabalho. Eu falo, eu preciso ficar mais com ele. E nesse decorrer eu comecei a descobrir que eu poderia empreender aqui. Eu já sabia, né, mas comecei a ver o quanto eu gostava de estar aqui falando com vocês, criando conteúdo, dividindo minha experiência, né, toda essa sabedoria que a gente adquire. E comecei a ver o quanto eu gosto de dividir isso. Não só do que eu tô vivendo agora, mas de tudo que eu já vivi nesses 20 anos de hotelaria, com essa experiência de trabalho. E por eu ter vivido justamente essa coisa de poder voltar pro trabalho, de ficar em casa com os filhos, de empreender, eu tenho 3 áreas que eu posso muito compartilhar com vocês. E é por isso que eu tô aqui hoje, por isso que eu quero muito que vocês compartilhem e me falem o que vocês gostariam de saber mais aqui, se vocês querem, de repente, que eu coloque mais material sobre essa parte de como você administrar o seu tempo com os filhos, ou como você até se comportar dentro de uma entrevista de trabalho, né? Ou dentro do meio de trabalho ali, do seu ambiente corporativo, depois que eu tenho filhos. Porque tinha momentos que eu tava lá e alguém falava, ai, vamos, depois do trabalho, sabe aquela coisa, vamos jantar todo mundo junto? Eu falava, não, tem que buscar o filho na escola. Ou, ai, vamos, de manhã vai ter um café da manhã assim, a gente vai fazer tal coisa. Não, tem que levar o filho na escola. Então, como que você lida com toda essa pressão que existe e, ao mesmo tempo, a pressão da família, né? O meu marido também, que dentro desses últimos 2 anos recebeu 2 promoções muito legais e eu tive que ser esse suporte. Mas eu só pude ser esse suporte pra ele porque ele foi um suporte pra mim também. E foi ele, inclusive, o responsável pra fazer eu entender, passar esse processo pra falar assim, que essa primeira infância ela é uma vez só, gente. A minha carreira, ela vai voltar, ela pode voltar, né? Eu sei que tem algumas pessoas que pensam um pouco diferente, mas volta, daqui 2, 3, 4 anos, eu sei que eu posso me especializar cada vez mais, eu posso, nesse momento, inclusive, estudar muito mais, colocar outras coisas. Eu acredito muito que nós, mulher, mãe, com todo esse conhecimento que a gente adquire, tem muita coisa que a gente pode colocar no currículo e como que a gente faz pra colocar isso. Então, como que eu fiz? Inclusive, é uma coisa que eu quero deixar aqui, porque tem muita gente, eu tinha essa insegurança também, de falar assim, ah, mas eu vou ficar parada 1, 2, 3 anos, como que eu vou voltar pro mercado do trabalho? Gente, existem formas de voltar para o mercado do trabalho e eu vou mostrar isso para vocês também que é possível. Então, assim, tem um leque de informação que eu quero passar para vocês e eu quero que vocês me contem o que vocês gostariam de ouvir também nesse aspecto. Eu sei que lidar com isso, né, com esse conflito de carreira, maternidade, pode parecer muito frustrante e é mesmo, se você não saber lidar com isso. Eu me encontrei em casa hoje porque eu acabei achando uma forma de continuar aprendendo, de continuar difundindo, continuar me sentindo útil. Essa é a verdade, né? A gente quer ser aquela mãe que consegue ter tempo para se exercitar, consegue manter a casa organizada, consegue criar os filhos bem, mas ao mesmo tempo a gente não consegue administrar isso. Então é isso que eu quero ajudar vocês e eu tenho feito muita coisa. No meu grupo no Telegram eu tô compartilhando os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é um livro super legal que tá aqui, que eu li ultimamente. Eu tô sempre tentando dividir com vocês, porque eu estive de todos os lados e é por isso que eu quero compartilhar essa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado, me contem aqui. E, bom, eu vou começar a programar um material muito bacana nesse aspecto e eu volto pra falar com vocês logo mais. Obrigada, não esquece de se inscrever e curtir!